Seja muito bem-vindo. Se você não me conhece, eu sou a Karina Abi. E no vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês o devocional Pão sobre as Águas. Não sei se você está me acompanhando desde o início da série de devocionais Tempo de Florescer, mas essa série é dividida em duas partes. A primeira é Transition Time, que já está completa aqui no YouTube, e a capa dos vídeos é uma Bíblia em inglês, Holy Bible, lindo. E agora a gente tá na segunda parte, que é Everything is New, tudo é novo, depois da transição, tudo é novo. Algo muito importante. As duas séries de devocionais têm 16 devocionais e eu fiz semana após semana, jejuando semanalmente, buscando direções de Deus pra minha vida. Era algo meu particular, mas aí eu resolvi compartilhar com vocês coisas que eu venho meditando no meu coração e que pode, talvez, edificar você também, tá bom? Eu quero ler o texto de Eclesiastes 11:1, que vai falar sobre o pão sobre as águas. A minha versão é NVT. É um pouquinho diferente do que a gente costuma ouvir no dia a dia. É assim: envie os grãos de sua colheita mar afora, e com o tempo isso lhe trará retorno. A gente conhece a versão, talvez de código salteado, lança teu pão sobre as águas, e depois de muitos dias o acharás. Mas eu trouxe a versão NVT, porque especialmente nessa época, ainda hoje, mas especialmente nessa época, a NVT estava sendo a minha queridinha de versão da Bíblia. E algo muito importante: a versão Pão sobre as Águas é de uma versão, e aqui Grãos da Colheita. Mas uma coisa que a gente tem que ter claro é que grão não é semente. Então, se você tem semente, assim, Deus colocou semente nas suas mãos, coisas que têm potencial. Por exemplo, esse fone pode ser uma semente, esse celular, eu gravo com o celular, pode ser uma semente, enfim. E aí eu pego essa semente e jogo no mar. O que eu estou sendo? Imprudente, é uma tolice, porque essa semente poderia ser cultivada. Mas qual que é a parte mais interessante desse versículo? Se você tem uma semente, isso aqui eu tô tentando trazer a lógica, sabe, a história por trás da história. Se você tem uma semente, você semeia, você espera ela crescer, você fica acompanhando o clima, você faz tudo o que você pode fazer, e um belo dia essa semente, pensa numa espécie de semente de trigo, por exemplo. Essa semente vai te dar frutos, vai te dar grãos. E aí, quando a gente coloca os grãos mar afora, com o tempo isso lhe trará retorno. Eu acho que é muito sobre a gente ver as coisas que estão nas nossas mãos, que Deus permite que a gente faça, permite que a gente viva, e a gente cultivar, granjeia o talento, vai até o limite, faz tudo que você pode. E depois você envia para o mar, sabendo que mais tarde aquilo que você fez vai te trazer retorno. Como eu disse, é uma tolice a gente jogar fora as sementes, sabe? Descartar as oportunidades que Deus permite que a gente tenha. Mas quando a gente aproveita as oportunidades e depois solta, aquilo que a gente já fez vai nos trazer retorno algum dia. Então vamos lá. Os grãos da colheita, vou ler algumas partes para vocês. Foi necessário que uma semente fosse plantada, regada e colhida no tempo certo. Os grãos são recompensas razoáveis, mas a Bíblia diz que existe um retorno sobre os grãos. Então, como a gente multiplicar esse retorno? Deus não nos chama para enviar sementes ao mar. Sementes são para plantar. Mas quando todos os nossos esforços sobre aquela semente se esgotam e ainda assim parece que ela não atingiu o máximo do seu potencial, então é hora de lançá-las ao mar e deixar que Deus as guie pelo caminho até que volte para nós novamente. Eu vejo muito isso aqui no canal do YouTube. Se você me acompanha desde o início, eu comecei na pandemia a fazer alguns vídeos, a capa era amarela, era um amarelo com um vermelho. E eu fiz naquele momento, depois eu tive uma pausa, lancei sobre as águas, precisei viver alguns momentos em secreto, e agora voltando, eu sei que isso tá me dando um retorno. Por eu já ter começado antes, não tá começando agora, eu sei que quando você vê meu canal, você não vê como uma pessoa que começou agora, por exemplo. Continuando o textinho. Em resumo, o que esse versículo nos diz é: faça tudo aquilo que está ao seu alcance e depois entregue tudo ao encargo de Deus. A seu tempo, ele trará o retorno como se fossem juros sobre o seu trabalho. É sobre a gente entender que a gente precisa fazer toda a nossa parte, do melhor jeito que a gente puder, mas sempre vai ter uma parte que é Deus quem vai fazer. Pode ser nos apresentar uma pessoa no meio do caminho, pode ser nos apontar para uma nova oportunidade que a gente nem sabia que conhecia e que vai fazer sentido com o que a gente já estava construindo. Deus vai conduzindo os nossos passos e a gente precisa deixar as coisas ao encargo dele depois da gente já ter feito a nossa responsabilidade. Agora vamos lá. O pão sobre as águas, se fosse pra gente continuar falando sobre isso.
É uma pregação que eu fiz algumas anotações e vou compartilhar um pouquinho com vocês. Um pão pode ser o seu tempo, talento e tesouro, tudo que pode ser multiplicado. Não sei se você já ouviu, tempo, talento e tesouro, os 3 T's. Com que você está gastando tempo hoje? Hoje em dia eu tô gastando tempo bastante, mas bastante mesmo. Fazendo conteúdo para as redes sociais, tenho gastado bastante tempo nutrindo meu lúdico, pois sou professora e estou em uma fase de aperfeiçoamento autodidata, então assistir séries e desenhos acaba fazendo parte do meu, do meu investimento de tempo. Enfim, e aí tem as outras coisas. Tempo, talento, o que você tem nas suas mãos? Por exemplo, para eu fazer vídeos aqui, eu preciso saber falar com uma câmera, falar com você. O que você tem de talento, o que você sabe fazer bem e você pode multiplicar. O que você sabe fazer bem, que quanto mais você fizer, você vai fazer melhor. E por último, tesouro, dinheiro e recursos em geral. É interessante porque os seus recursos podem ser qualquer coisa que você realmente tenha. Um exemplo, tá vendo esse copo lindo aqui, cheio de lápis de cor? Eu posso dizer que isso é um recurso. Se, em vez de eu deixar ele guardado numa gaveta, eu pegar esse lápis de cor e desenvolver um projeto, por exemplo, que eu nem sei onde está nesse quarto, que nem era o plano eu vou lá, que eu tenho feito, colorido alguns desenhos sobre a história de Jesus para ir meditando nas passagens brevemente. Esse momento que eu construí foi a partir dos recursos que eu já tinha, que é o tesouro, tá bom? Então, é bem simples a gente encontrar na nossa vida o que a gente pode usar para ser multiplicado. E a outra parte é lançar teu pão sobre as águas, a parte do mar, a parte das águas, é sobre se é algo que se perde de vista. Eu não sei se vai dar certo ou não eu ficar fazendo vídeo na internet, mas se eu não fizer, nunca vai dar certo. Se eu fizer, existe a possibilidade de dar certo. Então, se eu investir, eu não tenho certeza se eu vou ter sucesso, mas se eu não investir, eu tenho certeza que eu não vou ter nada. E esses momentos em que a gente não sabe se a gente continua, se a gente para, se a gente ousa. Mas realmente, eu não tenho garantia nenhuma que vai dar certo se eu fizer. Mas se eu não fizer nada, eu tenho garantia que não vai dar em nada. Viu? Tá vendo? Então a gente faz como a Bíblia nos ensina sempre. Lança o pão sobre as águas, pois depois de muitos dias baixarás. E uma frase de efeito, não é de efeito, uma frase marcante que eu deixei anotadinho aqui no rodapé desse devocional, dessa pregação, é que a sabedoria bíblica é ter ousadia também, não é cautela exagerada. Então, às vezes a gente fala, ai, não, tô sendo prudente, tô sendo cauteloso, tô tomando cuidado com a coisa que Deus me deu, e a gente tá sendo cauteloso ao extremo e não tá fazendo o que tem que fazer. Não sei se você vai lembrar da parábola dos 10 talentos. Não, a parábola dos talentos. Eram 3 servos que precisavam multiplicar os talentos. Um tinha 5 talentos e fez mais 5. Um tinha 2 talentos e fez mais 2. E o terceiro tinha 1 talento. E aí ele ficou com medo e escondeu o talento. E ele foi repreendido no final, porque ele precisaria multiplicar aquele talento. Então, às vezes a gente tá assim, eu tô sendo cuidadosa, tô sendo cautelosa, tô guardando um exemplo prático. Esses devocionais, tô guardando meus devocionais pra mim, afinal de contas é a minha meditação pessoal. E, no fim das contas, às vezes é só uma cautela exagerada, que não é uma sabedoria bíblica. A gente tem que pegar as coisas que Deus nos deu, que nos permitiu ter na nossa caminhada. Chega um momento da vida que a gente sabe fazer uma coisinha ou outra, né? Tem algumas coisinhas que a gente é melhor de fazer do que outras coisas. E às vezes a gente, com receio, não multiplica o que Deus nos deu. Veja só. Eu espero que essa reflexão tenha feito sentido ao seu coração. Se você quiser continuar me acompanhando, eu te convido a se inscrever nesse canal. Já tem vários vídeos dos devocionais Tempo de Florescer e tem alguns outros vídeos avulsos com reflexões sobre a Bíblia e sobre a vida que estão acontecendo por aqui também, tá bom? Vejo você no próximo vídeo. Um beijo, fiquem com Deus, até mais e tchau, tchau.